3 alimentos que fazem bem e 2 alimentos que fazem mal para o fígado. Sejam bem-vindos à nossa live da semana. Vamos entrando, vamos encaminhando essa live para quem precisa escutar. Hoje vamos falar então sobre 3 alimentos que fazem bem e 2 alimentos que fazem mal para o fígado. Se você está com esteatose hepática, se você está com sintomas de sobrecarga hepática, teve hepatite, apresentou ali evoluiu para uma esteatose hepática medicamentosa, seja viral, seja mesmo pelo estilo de vida, enfim, né? Como a gente sabe, vocês que me seguem sabem que a esteatose hepática ela tem várias causas, né? Não é só para quem bebe, não é só para quem come muito açúcar, né? Tem outras causas aí que podem acontecer dessa desordem acontecer no fígado e começar a acumular gordura, né? Pessoas magras, pessoas acima do peso. Então, existem várias causas. E se você tá com esteatose hepática ou já para um grau mais avançado, fica aqui que nós vamos conversar a respeito disso, tá? Então, como vocês sabem, né, me seguem aqui, eu sempre estou explicando que o fígado, ele é um órgão protetor do nosso corpo, né? Por isso tantos sintomas, né? Boca amarga, como estão falando aqui, né? Insônia, náusea, dificuldade aí para digerir, né? Porque ele vai interferir ali no processo digestivo, né? Então, ele traz ali vários sintomas extrahepáticos, que a gente não percebe que é ele, né? Então, o fígado, ele é um órgão protetor do nosso corpo. Ele que protege, por quê? Porque a maior parte da defesa, da limpeza do nosso corpo é o fígado que faz. Ele tem esse papel importante, tá? Por quê? Porque ele produz muito antioxidantes, né? O que são antioxidantes, Nutri? Você sempre fala de antioxidantes, de anti-inflamatórios. São substâncias, tá? Que combatem os radicais livres que o nosso corpo produz. Então, o momento que a gente digere, que a gente faz digestão, que a gente absorve, que a gente faz alguma reação bioquímica do nosso corpo, é natural que a gente tenha como produto final um radical livre. É como se você fosse cozinhar na sua casa, sabe? Eu vou fazer uma salada. Só que para você fazer a salada, você tem que fazer o quê? Higienizar a verdura. Algumas verduras você tira a casca para poder picar. Então, é como se fosse aquele resíduo, tá? Então, apesar de você estar preparando uma salada, que é uma coisa boa, vai ficar aquele resíduo. E aquele resíduo é como se fosse os radicais livres, entende? E quem vai combater esses radicais livres são esses antioxidantes. Porque os radicais livres, eles costumam oxidar o nosso corpo. Não é bom oxidar, tá? É como se fosse assim um óleo que você usasse para fritar e ele ficasse velho. É a mesma coisa. É como se esses radicais livres, eles tivessem esse papel. Eles têm esse papel de envelhecer a célula, tá? Isso gera estresse aí oxidativo quando isso começa a acontecer de forma maior do que antioxidar, sabe? É quando você começa a oxidar demais e não antioxidar o que está sendo oxidado, sabe? Então, na balança fica muito desequilibrado, muito desproporcional. E aí a gente acaba gerando esse processo inflamatório, esse envelhecimento celular. Isso gera desordem no corpo, tá? Então, quem protege o nosso corpo combatendo esses radicais livres, né? Diminuindo esse estresse oxidativo no nosso corpo, é o fígado. Porque ele produz muitos antioxidantes, ok? Eu gosto de explicar para você entender. Não é só, o que eu preciso comer? Não, por que eu preciso comer isso? O que isso vai fazer dentro do meu corpo? Qual é o papel do meu fígado? Porque até então o fígado era conhecido para metabolizar álcool. Não, meu fígado é que metaboliza o álcool. Ele não tem só esse papel. O fígado, ele tem papéis assim fundamentais, cruciais para a gente ter vida. Participa da coagulação sanguínea, metaboliza álcool, sim, metaboliza medicamento, metaboliza todas as sujeiras que entram no nosso corpo, ativa hormônios, expulsa hormônios na detoxificação. Então, é uma coisa assim que vocês não têm noção da quantidade de funções que esse órgão desempenha para que a gente tenha vida, tá? Tanto é que é um órgão tão especial
que é o único que se regenera quando ele tá saudável, né? Então ele se regenera no processo de esteatose hepática, né? Quando a gente tem esse fígado inflamado, ele vai conseguir se regenerar se a gente der as ferramentas certas para ele, ok? Então, se a gente quiser combater tudo isso, a gente precisa dar um combustível bom para esse fígado, tá? É igual como se fosse um carro. Se você colocar um combustível adulterado, ele vai dar problema. A mesma coisa a nossa máquina. Nós somos feitos de nutrientes. Não é só por prazer que a gente tem que comer. A gente tem que comer para se nutrir, tá? Porque é consumindo alimentos que têm determinados nutrientes que vai favorecer esse fígado a realizar a sua autolimpeza, tá? Nenhum alimento, nenhum medicamento, nada faz a limpeza do fígado. Ele se limpa sozinho quando ele tem as ferramentas para isso, ok? Então o fígado ele precisa de nutrientes para que ele produza esses antioxidantes que combatam essa inflamação, esse estresse oxidativo. E no meio gorduroso, de forma desordenada, vamos dizer assim, o fígado está acumulando gordura. Essa gordura ela vai oxidando, ela vai envelhecendo ali nas células hepáticas. E isso provoca mais o aumento desse estresse oxidativo. Certo? Então, o pensamento não é emagrecer, né? Até porque tem pessoas magras que estão apresentando gordura no fígado, tá? Que se alimentam bem, também estão apresentando gordura no fígado. É algo que está acontecendo e gerando essa desordem metabólica aí e fazendo esse fígado se sobrecarregar. Tá? Então, quando o fígado ele já está com gordura instalada nele, você que está me assistindo, tá com gordura no fígado, esse processo dele produzir antioxidantes, né, esses antídotos protetores dele, do nosso corpo, fica ineficiente. Então, você que antes produzia antídoto que protege o teu corpo, protege o teu fígado, tá pela metade ou quase lá embaixo. Você não está produzindo, né? E um dos antioxidantes master do nosso corpo, que é vital para termos vida, se chama glutationa. E essa glutationa, ela é responsável para a proteção tanto das células hepáticas quanto do nosso corpo. E ela cai quando eu tenho fígado gorduroso. É por isso que meu sistema imunológico fica ruim. É por isso que eu vivo com alergia, gripe, sinusite, rinite, bronquite, asma, né? Então, todas essas alergias respiratórias, elas ficam mais repetitivas. Por quê? Porque isso mexe com o meu sistema imunológico, né? Então, isso acaba afetando o meu sistema imunológico. Um fígado debilitado, ele não produz tanto antioxidante protetor do nosso corpo. Meu sistema imunológico fica ruim, então eu fico sempre com essas alergias respiratórias, alergia de pele, coceira, né? E o trato gastrointestinal todo comprometido. Então, se a gente quer melhorar fígado, melhorar todo esse sistema imunológico, né? Adoece com facilidade, pega qualquer virose, né? A gente tem que aumentar a produção desse antídoto protetor do corpo, do fígado, para que ele comece a fazer essa autolimpeza, que é a glutationa, que tem esse papel vital para detoxificação, para o sistema de limpeza do nosso corpo, tá? Então, um corpo sujo é um corpo aberto para doenças, né? Você pode ver, se uma casa fica suja, se um local da casa fica tudo sujo, começa a aparecer o quê? Bicho, começa a aparecer coisa ruim. Então, um corpo sujo é uma porta aberta para doenças, certo? Então, se você não detoxifica bem, se você não expulsa aquelas substâncias tóxicas que você tem contato diariamente, o teu corpo começa a acumular essas substâncias tóxicas e vai sim agredir as suas células, seu músculo, tudo. Vai prejudicar a ação dos teus hormônios, né? Então, é uma cascata inflamatória que vai acontecendo.
quando o fígado está inflamado, isso aí fica muito suscetível. Por quê? Porque você não está produzindo aí antídotos, né, antioxidantes protetores, tanto do seu fígado quanto do seu corpo. Isso fica ineficiente, por isso vem agregando várias desordens, né? Alteração na pressão, alteração na circulação sanguínea, na glicemia, na própria visão, porque a glicemia ou uma possível resistência à insulina está instalada. Então acaba alterando tudo no nosso organismo quando um corpo está sujo, tá? E para isso a gente precisa oferecer esses nutrientes para o nosso corpo. E por que eu estou falando isso? Se no início da live eu falei que eu ia falar sobre 3 alimentos bons e 2 alimentos ruins para o fígado, porque se você não entende que a base de tudo para que o seu fígado comece a fazer a autolimpeza dele é a alimentação, você pode colocar aí qualquer suplementação que você ouvir dizer que é bom para o fígado, que não vai funcionar. Porque a suplementação ela é a cereja do bolo. Antes tem que ter o bolo. E o bolo é a alimentação, tá? Então a base de tudo é a alimentação. Para você promover esses antioxidantes, combater esse estresse oxidativo, combater essa inflamação que está acontecendo, para o fígado ativar a autolimpeza dele, são os alimentos para que eles ofereçam esses nutrientes que ele contém para esse fígado poder fazer essa autolimpeza, tá? Para que o seu corpo comece a trabalhar aí esse sistema de limpeza de forma mais eficiente, tá? Só dessa forma a gente consegue aí esse processo de desinflamação. Eu vejo muita gente, qual é o suplemento, qual é isso, qual é aquilo? Corrigiu a base? Tá se alimentando bem? Teu corpo tá aceitando essa alimentação que você tá comendo? Porque uma coisa é eu me alimentar bem, outra coisa é saber se o meu corpo tá aceitando esse alimento, né? Então é importante corrigir a base, é importante oferecer nutrientes, né? O corpo, o fígado, para a produção de glutationa, que é esse antioxidante master que a gente produz, ele precisa de vários nutrientes. Ele precisa de selênio, ele precisa de zinco, ele precisa de magnésio, ele precisa do complexo B, ele precisa ali de vitamina C. Então são vários nutrientes que vão se juntar, né? A sinergia deles vai acontecer e vai fazer com que o teu corpo produza esses antioxidantes. É por isso que hoje eu trago 3 alimentos que podem ajudar esse teu fígado a ativar a autolimpeza dele. O fígado se agrada desse alimento, né? E junto com ele também o trato digestivo, porque os dois trabalham juntos, certo? Então, o primeiro alimento que eu quero trazer aqui, que vocês sabem, eu gosto muito, né? É um alimento de fácil acesso, que tá aí na nossa rotina, que muitas vezes é desprezado, né? Ele não é tão consumido assim. É a beterraba. A beterraba é um super alimento e eu vejo muita gente falar assim, eu não como beterraba porque eu sou diabético. A minha glicemia está alterada, então eu não vou comer beterraba. Gente, a beterraba, ela não é só açúcar. Ela tem muita fibra, ela tem água, ela tem vitamina B9, que é o ácido fólico, extremamente importante aí para a produção de antioxidantes, para melhora da circulação, para melhora da produção dos nossos glóbulos vermelhos. Ela tem ação para diversas coisas importantíssimas, né? Quando a mulher, inclusive, engravida, o que o médico pede para ela fazer uso? Do ácido fólico, para você ver a importância da B9, né? É fonte de vitamina C, ele participa do processo de detoxificação por conter propriedades antioxidantes na composição dessa beterraba, né? Além de propriedades antioxidantes, a beterraba também tem propriedades vasodilatadoras, tá? Então, quando você tá aí com um fígado inflamado, com uma gordura instalada nele, a sua circulação não tá 100%, tá? Mesmo que você ainda não tenha alterações aí nas suas plaquetas, mesmo que você não tenha alteração aí de queimação nas pernas, né? Mas a circulação, ela fica um pouco prejudicada, né? A oxigenação desse sangue fica prejudicada. Muitas vezes a tua pressão altera, porque os vasos estão tão comprimidos que esse sangue aí tem uma dificuldade de circular para oxigenar. Então tem que aumentar a pressão desse fluxo sanguíneo e ela tem efeito vasodilatador. Portanto, ela melhora esse fluxo sanguíneo também. Ela também dá mais energia
Então a beterraba, ela é um super alimento, aliado do fígado, aliado para quem tem aí constipação, ela melhora ali a motilidade intestinal, ela tem vários nutrientes. Então se você for pôr na balança o açúcar que tem na beterraba do restante dos outros nutrientes, come ela mesmo que você tenha aí diabetes, ela vai fazer bem, até porque você não vai comer ela sozinha, você vai consumir ela com outros alimentos que, como eu falo, né, os alunos SOS já sabem, a combinação R3X é que é o segredo, né, porque você combina ela com outras fontes, grupos alimentares que vai lentificar ali a entrada do açúcar que ela tem. Tá? Então, a gente pensa muito assim, eu vou tomar um remédio para circulação, eu vou tomar um remédio para isso. Só que ele vai remediar o sintoma, não vai resolver o problema. Por que a tua circulação tá ruim? Qual é a raiz desse problema? Se a gente corrige a raiz do problema, a medicação ela não vai ser para sempre, ela vai ser temporária, vai ser só naquele período mais agudo, entendem? Então a gente tem que valorizar o remédio que vem da natureza. E a beterraba é um super alimento. Eu sempre falo dela aqui, né? Sempre falo dela aqui, porque ela realmente tá ali. Se eu selecionar 10 alimentos que favorecem aí a autolimpeza do fígado, ela tá num dos primeiros, ok? Então, ela é muito importante para a saúde hepática e para as demais desordens que eu acabei de falar, certo? O limão é outro super alimento, tá? Então, o limão, todo mundo fala, eu tô com gastrite, H. pylori, não posso fazer uso do limão. O limão, ele tem essa acidez, mas dentro do nosso corpo ele é alcalino, ele alcaliniza, ele tonifica os nossos órgãos, tá? Então, além dele ser rico em vitamina C e outras propriedades, o limão ele regula o pH dos órgãos e o pH é extremamente importante. Existem órgãos que têm o pH mais ácido, né? O estômago, por exemplo, ele é ácido, sempre foi e sempre será. A gente tem que parar de querer acabar com a acidez do estômago, porque é extremamente importante que meu estômago seja ácido, né? É ele que faz ali, ele é a barreira de defesa, ele é o caldeirão do nosso corpo. Então, se cai alguma bactéria que vem ali da alimentação, ele é a nossa primeira barreira de defesa. Quando cai naquele caldeirão ácido, ele inativa essa bactéria que poderia nos fazer algum mal, né? Algum vírus desse tipo. Então, na maioria das vezes, quando eu tenho uma dor no meu estômago, principalmente se eu passei dos 30 anos, a maioria das vezes eu tô com baixa acidez do que alta acidez. Alguns casos é bem pontual. Eu não vou generalizar porque cada caso é um caso, tá? Mas muitas vezes a gastrite, a dor no estômago não é pelo excesso do ácido, é pela diminuição do muco protetor do estômago que impede que esse ácido encoste no tecido do estômago, na parede estomacal. E é muitas vezes isso que gera dor, desconforto, queimação, certo? E o limão, ele consegue regular o pH. Tanto é que o limão, quando você toma ali o limão, um caldo de limão misturado na água antes de uma refeição, se você tem problema de digestão lenta, você sente uma melhora. Por quê? Porque além dele regular o pH do estômago, que é ácido, ele também estimula enzimas digestivas. Ele também estimula ali enzimas que vêm lá do pâncreas, que vai terminar, vamos dizer assim, que vai potencializar aí o processo digestivo da quebra desses alimentos para que você possa absorver os nutrientes picadinho, no tamanho certo que entra na circulação. E quando eu tenho uma melhora da digestão, eu evito a sobrecarga do fígado, porque uma má digestão, ela sobrecarrega demais o fígado. Por quê? Porque vai alimento mal digerido, pode entrar partículas de alimento muito grande nesse intestino inflamado, isso vai gerar uma ativação maior do seu sistema imunológico, e quem recebe tudo isso, quem vai ser bombardeado primeiro para poder segurar o negócio, é o fígado. Então ele vai ser mais sobrecarregado. Então, se você tem uma melhora na sua digestão,
consequentemente você vai aliviando a função do seu fígado também, vai ajudando ele. Então o limão, ele tonifica o fígado, ele participa também do sistema detox, porque ele também ativa enzimas detoxificantes, melhora a motilidade intestinal, melhora a produção de bile e liberação de bile, que é importante para quê? Para melhora da digestão das gorduras, para levar a sujeira embora do corpo, porque o fígado, quando faz detox, quem leva a sujeira, uma parte da sujeira é a bile para ser colocada ali e ser eliminada junto com as fezes, né? Então o limão, ele é muito rico de nutrientes, ele ajuda muito na autolimpeza desse fígado, tá? E não precisa ser só em jejum, como eu falei um exemplo aí antes do almoço, por exemplo, né? Você tomar o limão, ele tonifica, ele regula pH, não só do estômago, do intestino, ele regula ali o pH do nosso sangue, né? Então, dentro do nosso corpo, ele faz ali uma função muito boa, importante, né? De tonificar os órgãos, né? De regular pH. Do organismo, certo? Então, é um remédio natural, né? Que a gente pode estar aí utilizando no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Daqui a pouco eu respondo um pouquinho das perguntas de vocês que eu tô olhando aqui, só para eu não cortar, já respondo, tá? E o terceiro alimento que eu gosto muito é a couve, né? A couve também é assim, é um alimento coringa. Por quê? Porque ela tem muitos compostos ativos, ou seja, que combate esse estresse oxidativo, né? Que ajuda no estímulo da produção de antioxidantes no seu corpo. É riquíssima em magnésio. O magnésio é o mineral maestro do nosso corpo. Ajuda no relaxamento, ajuda na proteção intestinal, ajuda o fígado a produzir ali o antioxidante master, que é a glutationa. Na parte cognitiva ele tem a sua importância, na parte cardiovascular ele tem a sua importância. Então, couve é um alimento riquíssimo em magnésio que a gente pode estar consumindo, tá? Ela tem compostos enxofrados que ativam bastante as enzimas detoxificantes do fígado, que ajuda a ativar esse sistema aí de autolimpeza desse fígado. Então, ela é um dos alimentos também que contribui para a melhora e saúde do fígado, das células hepáticas, tá? Então, são 3 alimentos que costuma ter em casa, tá vendo? Costuma ter em casa, você tem acesso a tudo isso. Você pode estar incluindo esses alimentos na tua rotina alimentar, né? Corrige a tua base primeiro, né? Não pensa qual é o suplemento, qual é o remédio, qual é isso. Eu vejo tanta coisa, a pessoa tomar tanta coisa. E medicamento, quem que metaboliza medicamento? Fígado. E o fígado inflamado, o que acontece? Não metaboliza direito, vai se sobrecarregar, tu vai ter aí essa substância tóxica circulando mais tempo no seu corpo. Isso é uma sujeira, isso agride nossas células, tá? Então é importante que você pense nisso, comece a refletir, tá? Gordura no fígado não o tratamento não é simples assim, no modo de pensar, eu quero dizer, tá? É para emagrecer, é dieta, é contar caloria, é baixa caloria. Não, não é isso. São coisas simples. É claro que é uma alimentação estratégica, tá? Então eu digo, qual é a alimentação para gordura no fígado? É uma alimentação para eliminar gordura no fígado. Não é dieta para emagrecer, não é dieta hiperproteica, não é nada disso, certo? E eu tô lendo aqui que estão falando assim, eu tenho gordura no fígado, passo mal, também a barriga inchada, isso é muito comum, tá? Dificilmente quem tem gordura no fígado não vai ter problema digestivo. Tá tudo ali, conectado, tá ligado uma coisa com a outra. Tem gordura no fígado, vai ter problema digestivo. Vai ter desconforto depois de se alimentar. Não vai ter uma digestão leve, suave, não. Vai ter digestão lenta, vai ter empachamento, vai ter distensão abdominal, vai ter refluxo, que é aquela queimação. Ou, se você não tem aquela queimação, tem aquela tossezinha crônica, seca o tempo inteiro, né? Que é uma característica de refluxo, tá? Bom, esses são os 3 alimentos que o fígado se agrada, que fazem bem ao fígado. Agora eu vou citar 2
alimentos, né, de todo aquele grupo de alimentos potencialmente inflamatórios, que são os APIs, que eu gosto muito de trazer aqui, porque muitas vezes eles passam como alimentos saudáveis e não são, ok? Então, vamos lá. Qual o primeiro alimento que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito frequente, por isso que eu trago ele sempre? Quando você é diagnosticado ali com gordura no fígado, que você vai num profissional, o que o profissional te orienta? Tem que emagrecer, tem que ir para as coisas menos calóricas, e aí você insere o leite desnatado, né? Eu sempre trago o exemplo dele, porque sempre tem pessoas novas chegando aqui, e eu gosto de dizer, esclarecer isso, porque você pode estar fazendo coisa errada aí sem saber, e isso vai potencializando essa inflamação que você tá aí, que é esse fígado inflamado, certo? Então, por que eu falo que o leite desnatado ele é um API? Ele é um alimento potencialmente inflamatório. Porque o leite desnatado, no processo ali daquele leite desnatado, retira-se ali o quê? A gordura. Só que a gordura do leite não é ela que está fazendo acumular gordura no seu fígado. A gordura do leite, ela é inofensiva ali para o seu fígado. Ela não é a ofensiva. Não é ela que está fazendo você acumular gordura no fígado, ter aí comprometimento no trato digestivo. Quando você retira a gordura, né, quando no processo ali para o leite ficar desnatado, né, com baixa caloria, fica ali ainda dois nutrientes no leite, né, porque o leite ele é composto de água, gordura, açúcar, que é a lactose, e as proteínas do leite, tá? Então, quando você está consumindo leite desnatado, você ainda está consumindo açúcar do leite, tá? Por que eu falo isso? Porque a grande maioria das pessoas que estão com gordura no fígado estão com glicose alterada ou estão com resistência à insulina. Ou sempre a gente vai para o lado do excesso do açúcar, né? E quando você consome o leite desnatado, você ainda continua consumindo o açúcar do leite, que é a lactose. Então, se você quer baixar a caloria, não tem como você consumir esse leite desnatado, porque você está consumindo o açúcar dele, tá? E é o açúcar que, vamos dizer, que alimenta essa gordura hepática, certo? Então, quando eu quero eliminar essa gordura no fígado, eu tenho que pensar no carboidrato, sim. Eu tenho que pensar bioquimicamente, né, na associação dele, sim, e como ele se comporta dentro do meu sangue. Pode ser que está em desordem no metabolismo da glicose, tá? Então, você está tomando um leite muito processado, porque é retirada a gordura do leite. Tudo que é mexido demais, gente, tudo que é um alimento mexido demais, tem comprometimento. Você, por acaso, vai lá na vaquinha, ordenha o leite desnatado? Não. Sai o leite original, com a composição original. A partir do momento que passa por um processo onde se retira gordura, fica só o açúcar do leite, sabe? Essas modificações acaba que alterando o nutriente desse alimento, ele não é mais um alimento natural, original, da fonte, vamos dizer assim. E além do leite desnatado ainda ter ali o açúcar do leite, que é a lactose, ele também tem as proteínas do leite, em especial a caseína, que é uma proteína que para nós é difícil digerir. É uma das proteínas mais alergênicas, que gera mais sensibilidade a nível de estômago e intestino. Então, você que está com gordura no fígado, já não está 100% do trato gastrointestinal. Quando você ingere esse leite, você vai estar ingerindo aí as proteínas desse leite, agravando a inflamação do teu intestino, piorando ali a barreira intestinal, deixando ela muito aberta, né, permeável demais, e acaba entrando coisas que não deveriam entrar na tua circulação. Vírus, bactérias, restos de alimentos ali mal digeridos que vão alterar teu sistema imunológico e vão detonar ali o seu fígado também, tá? Vai ser um bombardeio. Então, o leite desnatado, muitas vezes, ele acaba potencializando a inflamação que você já tem, gerando mais azia, mais desconforto digestivo, o intestino não funciona direito,
estufamento, muita alergia respiratória, principalmente rinite, sinusite, bronquite, tá? Então você acaba aqui agravando a inflamação, tanto intestinal quanto hepática, tá? Por isso ele tá na categoria dos APIs. Não é uma boa troca, fazer a troca, eu consumia leite integral, agora eu tô consumindo só o desnatado. Não é uma boa troca, você não tá beneficiando a saúde hepática aí, a sua saúde hepática, ou tentando desinflamar esse fígado, certo? Outra coisa também, o segundo alimento que eu trouxe aqui é o adoçante artificial, né? Então, já que o açúcar faz mal, ele que tá ali como um dos causadores do acúmulo de gordura no fígado, eu vou trocar o açúcar por adoçantes. Né? Então, adoçantes como sacarina, sucralose, aspartame, esses adoçantes artificiais, tá? Eles já muito se fala já, porque já tem comprovação científica que esses adoçantes, eles alteram a microbiota do intestino, tá? Gera disbiose, tá? Gera alteração dessas bactérias, pode até alterar o metabolismo da glicose. Muitas vezes a gente fala de alteração de glicose apenas por consumo de carboidrato e açúcar, e pode ser exatamente esse adoçante que você está colocando na sua rotina, que pode estar alterando e aumentando a sua disbiose, alterando esse metabolismo da glicose, tá? Aumenta a permeabilidade intestinal. Então, se aumenta essa permeabilidade intestinal, vai entrar muita coisa no sangue que não deveria entrar, porque o intestino ele tem uma barreira muito forte, tá? E quando essa barreira ela é rompida, ela vai se abrindo, a gente chama de permeabilidade, aumento dessa permeabilidade. Ele tá muito permeável, tá passando muita coisa, como se fosse uma peneira velha. E principalmente ativa muito o sistema imunológico. As alergias ficam mais evidentes, as coceiras, né? Como eu falo assim, meu corpo coça, as coceiras, as rinites repetitivas, né? Coriza, sempre com secreção no nariz, na garganta, né? Enfim, lacrimejamento dos olhos, tá tudo conectado. Tá, gente? Então, não é uma boa troca. São dois alimentos que estão na categoria aí de alimentos potencialmente inflamatórios, sim. Não sou eu que estou falando, é a ciência, tá? Já foi comprovado, já tem alertas falando desse cuidado de você não estar consumindo adoçantes artificiais. Certo? Então é aquilo, eu quero melhorar a saúde do meu fígado, eu quero restaurar esse meu fígado, porque ele tem essa capacidade de regeneração, a base é a alimentação. Eu preciso dar um bom combustível para que meu trato gastrointestinal comece a desinflamar, comece a trabalhar bem, para dar uma folga para esse fígado, não ficar sobrecarregado e ele começar a sua autolimpeza. Certo, gente? Vou responder aqui algumas perguntinhas para finalizar a live, que hoje eu até extrapolei, né? Eu descobri o grau da gordura no fígado através da ultrassonografia de abdômen total. Sim, é através da ultrassom que você verifica ali o grau dessa esteatose hepática, tá? Que mais? Eu tenho tosse seca e refluxo. Essa tosse seca Edjane, né? É o refluxo, tá? Porque quando você... É comum que a gente tenha ali uma volta de um conteúdo do estômago mais ou menos por aqui, sabe? Na porção inferior do esôfago. É um pouco comum muitas vezes. Mas quando esse conteúdo do estômago ele vem e chega aqui na garganta, ele irrita a garganta. Por quê? Porque é um conteúdo ácido que a parede do meu esôfago, a minha garganta, não foi preparada para isso. Por isso a tosse seca, né? E crônica, né? Toda hora tem que estar dando aquela tossidinha. Geralmente isso é refluxo, tá? É um dos sintomas que acompanham, que a gente verifica que pode ser ali um refluxo. À noite, quando você acorda, né, e se engasga, pode ser o refluxo, tá comendo muito tarde, aí você sente ali o engasgo, acorda com esse engasgo, né, muitas vezes sufocado, tá? Deixa eu ver o que mais. Tenho gordura no fígado, não sei em que grau está, pois comecei uma dieta e não continuei. Tenho compulsão alimentar
E Amara, olha só, muitas vezes essa compulsão alimentar é justamente a desbiose. Às vezes eu falo assim, olha, é uma fome que dá, né? Por quê? Porque essa desordem metabólica, ela pode gerar fome sim. Por exemplo, quando você está com uma glicemia alta, essa glicose que está entrando no teu sangue, era para formar energia. Como ela não está entrando na célula, devido a provavelmente a uma resistência à insulina, ela fica circulando lá, para não ficar circulando muito tempo, ela é transformada em gordura no fígado, né? E você continua com fome, porque você não produziu energia. Então não é uma compulsão que você tem, é uma desordem metabólica que você está comendo, mas você não está transformando aquilo que você está comendo em energia. Então você constantemente está com fome. E uma outra coisa, né? Uma outra hipótese é que um supercrescimento ali fúngico, bacteriano, ele pode também gerar a compulsão pelo fato de não ter ali como é que eu posso dizer? Uma sinalização de que você comeu. Então existem neurotransmissores ali que são produzidos ali no intestino, né? Em parceria com bactérias boas, que muitas vezes essa sinalização de fome e saciedade, ela tá falha. Então você não tem essa sinalização muito boa, muito eficiente. Então para você tá sempre ali com fome, certo? Então nem sempre é uma compulsão, pode ser essa desordem, esse processo inflamatório que esteja acontecendo, tá? O que mais? Uma dúvida, tava com gordura no fígado, fiz dieta, tomei remédio, fiz novamente, tá limpo, posso beber a taça de vinho de vez em quando? Depende, mesmo ele limpo, você não tem nenhuma queixa, você não tem ali nenhum sintoma de sobrecarga hepática, muitas vezes esse fígado ele pode ter, né, regenerado, né? Mas se você ainda tiver boca amarga, se você ainda acordar meio inchada, formigando ali a mão, espera mais um pouquinho. Se não, uma vez ou outra, né, de forma esporádica, sim. Mas você vai ter que ajudar esse seu fígado no outro dia, né, mesmo sendo uma taça, a metabolizar esse álcool, né, porque vai gerar ali uma ressaquinha ali, a nível ali de detoxificação de fígado, certo? Mas depois que você regenera o fígado, não é que você vai sair por aí, né, de novo, tendo alguns hábitos que eram errados, mas você uma vez ou outra pode introduzir algum alimento ou uma bebida que você não costuma consumir diariamente. Boa tarde, Nutri, eu estou aqui pela primeira vez, sou de João Pessoa, bem-vinda, Edjane, seja bem-vinda aqui, espero que eu esteja contribuindo. Chá de berinjela, a berinjela é melhor você comer, chá de berinjela, não estudei sobre isso, tá? Existem outros chás melhores que ajudam mais ali, que são mais depurativos de fígado e muito mais eficiente do que o chá da berinjela, tá? Faz ela normalzinha como um alimento, refogadinha, que ela também tem nutrientes importantes e que vão ajudar aí o seu fígado, certo? É isso, gente, eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, deixem aí a dúvida de vocês nos comentários, que eu respondo assim que possível, tá bom? Coloquem então em prática todas essas orientações que eu passei aqui para vocês, venham me falar depois o que vocês sentiram e espero vocês na próxima semana, na nossa próxima live. Um abraço e até mais!